Essa tarde eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre duas coisas que nunca podem faltar em nós. Esse está registrado na palavra de Deus e eu irei comentar um pouco sobre esse assunto que está em Eclesiastes 9, versículo 8. Então, vamos falar sobre as vestes limpas. Quando a Bíblia vai falar sobre esse assunto, nós vamos começar a entender que não está falando simplesmente de que eu tenho que trocar de camisa todos os dias. Não é isso que a Bíblia está falando. Nós vamos entender a partir desse momento. Duas coisas que não podem faltar em nós. As vestes limpas. Esse assunto ele é dois comentários. As vestes limpas e o óleo sobre a vossa cabeça. Então vamos comentar agora sobre as vestes limpas. Primeiro, em todo tempo seja alva as tuas vestes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 é o que diz a palavra de Deus. Então aqui, quando a Bíblia está falando sobre este assunto, ela está nos levando não ao sentido de que eu já disse para que eu troco de roupa todos os dias. É necessário trocar? Pode trocar sim, sem problema algum. Porém, o que a Bíblia vai nos ensinar aqui é que está falando sobre a vida com Deus, está falando sobre a vida espiritual, está falando sobre a vida que Deus requer de todo homem, de toda mulher, quando se está falando sobre esse assunto. Aqui está referindo não à vida natural, comum dos homens na terra, mas está falando de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Ou seja, como as pessoas, como nós precisamos andar limpos, como nós tomamos banho todos os dias, entendeu? Como nós trocamos de roupa praticamente todos os dias. Então, quando nós vamos transferir isso para a vida espiritual, a Bíblia está falando que a nossa vida espiritual ela tem que ser uma vida limpa, ou seja, sem nós ficar transgredindo a lei de Deus. Então a Bíblia está mostrando para nós, assim como nós precisamos de trocar de roupa todos os dias, digamos, todos os dias o homem e a mulher que serve a Deus, que precisa conhecer a Deus, eles têm que estar com as suas vestes limpas. Deus está falando a respeito de uma vida separada do pecado. Veste limpa aqui está falando sobre o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança que aceita Jesus. Estou falando de criança que não é mais inocente. Porque a criança inocente, ela não entende isso, mas a criança que não é mais inocente. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu já falei, expliquei um pouquinho sobre esse assunto. É quando está falando que a criança, ela saiu da sua inocência, então aí você vai ver o vídeo. Então veja bem, então a Bíblia está falando para nós a respeito das vestes limpas. Ninguém gosta de andar sujo, ninguém gosta de andar fedido, ninguém gosta de andar com a roupa toda rasgada. Eu, pelo menos, não gosto. Eu acredito que praticamente ninguém gosta disso. Eu sei que existe pessoa que vive assim por causa da situação que ele está, mas ninguém gosta disso. Então, se nós somos, na nossa vida cotidiana, natural, normal da vida do ser humano, nós gostamos do que é bom, nós gostamos do que é gostoso, nós gostamos do que é saboroso, nós gostamos de tudo aquilo que nos faz entender que é bom. Então, quando nós leva isso para o sentido espiritual, que fala sobre veste, porque quando a Bíblia diz que Eva e Adão pecaram, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fez foi veste para Adão e Eva, porque Deus odeia a nudez. Então Deus fez veste para Adão e Eva. Esse assunto também já tenho comentado um pouco, não posso falar mais agora, mas veja bem, quando nós olhamos para a Bíblia, está falando sobre aqui, sobre veste limpa, está falando que a nossa vida ela não pode ser suja com o pecado. Deus não aceita o pecado do homem. Isso significa que por isso que a Bíblia diz que Deus deu Jesus para ser salvador do homem, porque o homem precisa ser limpo diante de Deus aqui na terra, para que quando nós passamos para outra vida, chamada de vida do porvir, então nós estamos seguros para a eternidade. Então a Bíblia está nos mostrando aqui que as vestes limpas se trata de uma vida espiritual sarada, curada diante de Deus. Ou seja, nós não podemos vivermos pecando contra Deus.
Então, por isso a Bíblia nos revela que está falando sobre as vestes brancas, que seja sempre alva. A palavra alva, nesse sentido aqui, significa veste limpa, veste branca, veste que não é manchada. A Bíblia fala sobre as vestes sujas, sobre a veste manchada, que é as pessoas que vivem na iniquidade, vivem no pecado, longe de Deus. É o mundo que nós vimos o que acontece no mundo. Mas quando a Bíblia está falando desse assunto, a Bíblia está falando para nós que já aceitamos a Jesus e cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus e cremos que Jesus morreu para nos salvar, e através de Jesus, se nós aceitarmos, formos fiéis, andarmos de branco diante de Deus, então nós estamos seguros para a eternidade. É isso que a Bíblia está falando sobre veste branca. Está falando que o homem e a mulher que é crente não é para viver pecando. Quando nós olhamos para a primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 1, está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu já tenho comentado um pouquinho sobre esse assunto também em outro vídeo. A palavra paracleto no grego significa advogado. Jesus agora, ele é o nosso advogado. Agora, se nós andarmos de branco, como está falando a Bíblia, que é no sentido espiritual que eu estou tentando explicar para você o que a Bíblia revela, é que Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso Salvador, e nós estamos seguros se nós cremos, se nós ouvimos, cremos, aceitamos e obedecemos. Então tem todas essas regras e muito mais. Então aqui é para iniciar essas regras. Então quando a Bíblia fala sobre esse assunto, nós estamos entendendo que é para uma vida com Deus, certo? Então por isso a Bíblia está falando sobre veste branca. Veste branca, nesse sentido aqui, é sinônimo de que o homem e a mulher não podem viver pecando. Viver pecando. Todo homem é fraco, todo homem é falho, todo homem pode errar, e todos os homens são tentados e não dão livre de pecar. Porém, eu já disse o versículo aqui, que a Bíblia diz que não é para pecar. Se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, as vestes brancas, a Bíblia está falando sobre a vida que o homem e a mulher têm que ter diante de Deus como crente, como salvo, como fiel. Então, nós temos que estar de veste branca para servir a Deus. É isso que a Bíblia está falando. Em Levítico capítulo de número 6, versículo 10 e 11, lemos que o sacerdote deveria sempre renovar as suas vestes, a fim de manter-a limpa. Aqui está falando da antiga aliança, da primeira aliança, quando o sacerdote oferecia o sacrifício. E se ele oferecia sacrifício, ele mexia com animais com sangue. Então era necessário que ele trocasse de veste. Ele tinha que tirar aquelas vestes manchadas sujas de sangue de animais, e ele tinha que trocar para outra veste. Então ele teria que manter as suas vestes limpas, porque ele não poderia ficar sujo, porque ele era o sacerdote, ele era oferecedor de sacrifício para o povo. Isso é o que a Bíblia diz, ele era o sumo sacerdote. Então a Bíblia fala que ele oferecia sacrifício por ser sacerdote. Então ele deveria renovar as suas vestes, ou seja, ele deveria trocar as vestes. Então nesse sentido aqui, nós vamos pegar o sentido que é físico e vamos levar para o sentido espiritual. Então, quando nós pega aqui que ele deveria trocar de veste após o sacrifício, certamente isso que é quando depois do sacrifício, então o que aconteceria? Ele tinha que trocar de veste, porque ele estava oferecendo um sacrifício, então ele não ia ficar sujo, ia se trocar. A mesma coisa, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que aceitar Jesus perdoar os nossos pecados e nós andar a partir de então com veste branca, que significa que nós fomos perdoados, alcançados por Jesus e não voltamos à prática do pecado. Já disse, o homem não está livre de ser tentado e nem de pecar, mas a Bíblia diz que não é para pecar, ou seja, nós temos que andar de veste branca diante de Deus. Isso é possível? Isso é possível porque Jesus já pagou por nós. E o que acontece agora? Acontece que eu e todos aqueles que creem na palavra, que aceitou a Jesus como seu Salvador, precisamos fazer a nossa parte. Deus já fez a dele, Jesus já fez a dele, o Espírito Santo está aí ajudando e os anjos intercedem por nós. Então, nós temos corpos celestiais para nos ajudar, para não viver pecando.
Pode errar? Pode, mas é para se consertar se errar. Se pecou, confessa o pecado e arrependa. Isso é o que a Bíblia diz. Então aqui está falando sobre as vestes brancas, que é a vida espiritual diante de Deus, certo? Então é o que a Bíblia está comentando para nós, quando se fala que duas coisas que não podem faltar em nós: veste branca e óleo sobre a nossa cabeça, que eu estou comentando um outro tempo depois. Então é isso que nós estamos entendendo. Eu vou cortar aqui e vou dar início a esse mesmo assunto um pouco mais, porque o vídeo para ficar um pouco menor, tá certo?